O Consolador, um livro de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Terceira parte, Filosofia, a religião em face da ciência e da filosofia, nota a primeira edição. Então, na primeira edição teve uma questão polêmica sobre a alma gêmea, e aqui o Emmanuel então faz uma nova descrição, novas explicações para que a gente possa entender que a alma gêmea não é tão como o imaginário humano, é mais para as nossas realizações pessoais e intransferíveis. Nós temos que lutar juntos por um ideal, trabalhar muitos anos juntos para adquirir esse ideal de compatibilidade quase que absoluta. Então, vamos ter o cuidado então de pensar na alma gêmea de uma forma diferente. Embora, na primeira parte, lá na questão 378, ele mostra que tem almas que se buscam naturalmente para se fortalecerem para as grandes realizações. E vamos ver a explicação que ele traz aqui para a gente. Sobre a questão das almas gêmeas, enfocadas aqui nos números 323 a 328. Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a teoria das almas gêmeas, ou metades eternas, se encontra assim exposta. Então, agora nós vamos ao Livro dos Espíritos. Pergunta 298. As almas que se devem unir são, desde a sua origem, predestinadas a essa união? Tem cada um de nós, em algum ponto do universo, a sua metade, a que um dia haja fatalmente de unir-se? Então, todo mundo tem sua cara metade? Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isto é, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males da humanidade e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, para que a gente queira encontrar aquela nossa alma gêmea, nós temos que adquirir a perfeição íntima. O casal tem que estar se aperfeiçoando, se melhorando, se modificando intimamente para buscar essa perfeição, para buscar essa melhoria. E aí, estarem todos eles caminhando, buscando a sua iluminação, buscando o seu crescimento, buscando o seu aprimoramento psíquico para as grandes realizações do porvir. Então, uma coisa importante, quanto mais perfeitos, mais unidos. Então, se a gente tem desatenções uns com o outro, temos ranços uns com os outros, é porque não somos tão perfeitos. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, a nossa cara metade vai também estar se aperfeiçoando, tiver no mesmo nível de entendimento e já soubermos praticar bem o Evangelho, então vamos viver uma felicidade mais completa tanto quanto possível, dentro do estado evolutivo que estejamos aqui agora. Depois, resumindo o ensino que se desenvolve dos parágrafos 291 a 303, o codificador o ilustra com o seguinte comentário pessoal. A teoria das metades eternas é uma figura da união de dois espíritos simpáticos, é uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar. Por isso, não devemos tomá-la ao pé da letra. Seguramente, os espíritos que a têm utilizado não pertencem a uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles exprimem o pensamento pelos termos de que se tinham servido durante a vida corporal. E aí, quando se fala em almas gêmeas e metades eternas, o Kardec coloca uma mensagem aqui, com muito bom senso, um comentário bem equilibrado, porque quanto mais simpáticos são os espíritos, mais unidos eles são, mais eles têm afinidade uns com os outros. A gente encontra isso também no mundo do crime. Casais que são perfeitos para serem gatunos, assim como tem almas que lutam, que trabalham, que edificam intimamente um sentimento tão nobre junto à sua família. Então, esses espíritos que desenvolveram a ideia de almas gêmeas e que defendem a ideia de almas gêmeas, o Kardec coloca que eles não estão no patamar muito elevado, mas eles já conquistaram a boa relação uns com os outros. Vejamos a continuidade. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro e devendo, um dia, unir-se fatalmente para a eternidade, depois de ter estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, os espíritos, dentro da teoria, são almas gêmeas que vão para um lado, outro para o outro, caminhando, um dia se encontram
e vão viver aquele grande amor e até mesmo se unir para sempre. Essa circunstância e a presunção, sempre cabível, de qualquer falha na captação mediúnica, tão sutil e delicada, nos levaram a formular ao médium para que as submetesse ao seu preclaro mentor e autor desse livro as seguintes objeções. Então, como o Emmanuel havia respondido de um jeito, as pessoas viram que não estava batendo muito bem com o Kardec, com a codificação, levam para o Chico levar para o Emmanuel. Esta teoria ou hipótese afigura-se-nos aqui algo obscura, não satisfaz e, da forma por que é apresentada, parece-nos ilógica e contraditória. De fato, essa criação original dúplice induz a concluir que as almas surgem incompletas. É ilação incompatível com a onisciência de Deus. Aliás, é ideia recusada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Portanto, ele responde que Kardec já recusa e não tem jeito das almas estarem sempre incompletas porque não tem aquela pessoa do seu lado ali ou aquela outra alma ali do seu lado para se fortalecer, para te encaminhar. Sempre nós temos aqueles que nos amam, mas é diferente de ser alguém que nos ama, é diferente de ser alguém que está algemado a nós pelos elos eternos de amor e de cumplicidade. A afinidade espiritual deve ser extensiva a todas as criaturas. Esse sistema de gênese binária pudesse justificar-se, a comunhão universal jamais seria una e integral, como contingência acidental na trajetória dos seres decaídos. Poder-se-ia talvez admitir, mas, ainda assim, em caráter transitório condicional, nunca absoluto. Se nós admitirmos almas binárias, que têm que se encontrar para buscar a perfeição, toda a luta dessa comunhão que nós devemos ter uns para com os outros deixa de ter valor, deixa de ter sentido. Então nós temos que aprender a ter afinidade espiritual uns com os outros, caminharmos dentro desse princípio de afinidades, de padrões de amor, padrões de compreensão, padrões de complementaridade uns para com os outros, para nos fazermos, então, melhores, mais úteis dentro desse processo de crescimento espiritual que precisamos. E aí ele coloca a contingência acidental daquelas trajetórias de seres decaídos, ou seja, aqueles que foram exilados na Terra. Então, esse caráter transitório, condicional, mas nunca absoluto, de almas que estão falhas, que estão com a dívida para resgatar e dependem de encontrar com o outro. Não, isso é em caráter condicional. Um evoluiu mais do que o outro, se amam, têm aquela saudade mútua um do outro, mas não quer dizer que sejam almas gêmeas, porque senão estariam no mesmo patamar de evolução. De outra forma, parece-nos seria um dualismo excepcional, barreira oposta à lei do amor, que deve abranger todas as criaturas de Deus em perfeita identidade de origem e de fins. De resto, o nosso grande amigo e lúcido instrutor é preposto a afirmar que Jesus escapa ou transcende a sua concepção. Então, quando vai se falar, e aqui dá a entender que é o Chico que está respondendo, né? Porque quando ele falou nosso grande amigo e lúcido instrutor, ele coloca que Jesus não tem como nós estudarmos Jesus, como tentarmos entender Jesus. E aí vem todas essas comparações aqui que a gente tem que parar para pensar, a gente tem que parar para refletir. E assim, eles colocam dizendo que nós temos que buscar esse amor universal, aprender a conviver, procurar evoluir nossos sentimentos mutuamente uns com os outros para encontrarmos pessoas compatíveis com o nosso grau de evolução, com o nosso grau de crescimento espiritual. Ora, assente como postulado incontroverso que há muitos Cristos chamados, achamos nós, que a teoria ou sistema de almas gêmeas deixa de ter cunho universal e desnecessário será equacioná-la. Então, se começarmos a questionar demais, começarmos a querer entrar em muitos detalhes, a própria teoria das almas gêmeas se perde por si mesma e deixa de existir, tal qual a gente, muitas das vezes,
romanticamente, de uma forma meio fantasiosa, tentamos entender e aceitar. Para nós, o problema se ajusta muito melhor ao Instituto da Família, como ensaio da comunhão dual, mas sempre condicional ao acidental e transitória, colimando a unificação coletiva com o Cristo para Deus. Então, ele coloca que no ambiente da família nós temos que fazer esse ensaio para essa comunhão dual. Então, o homem e a mulher que estão ali como pais e filhos, eles têm que treinar o sentimento de amor, treinar o sentimento de perfeição, de aperfeiçoamento, de comunhão íntima de sentimentos, para que eles possam, então, procurar a sua ascensão, o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento. E com isso, ambos vão estar caminhando para o Cristo e, por conseguinte, para Deus, porque a nossa perfeição, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. É a sentença que Jesus deixou para nós, a meta que nós temos para chegar. Quando chegaremos? Depende do nosso esforço, da nossa condição evolutiva, do que temos que passar pela frente. Tem uma série de fatores que não nos pertencem determinar esse tempo e nem como mensurá-lo. A estas considerações, dignou-se de responder o insigne e bondoso Emmanuel com a seguinte mensagem. Meu amigo, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. Agradecendo o teu carinho fraterno, na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto da questão número 378 no novo trabalho, que deverá ser apresentado nos seguintes termos. Então, ele pede para eu fazer uma modificação na questão 378, certo? Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se, por algum tempo, incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas pelos seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do Espiritismo Evangélico. Então, muitas almas são boas, são bondosas, mas não têm condições vibracionais de acompanhar o plano espiritual superior. Então, elas vão para nossas reuniões mediúnicas para serem, ou reuniões públicas para serem ajudadas. Onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos, que rege os fenômenos da vida nos dois planos. E aí, nessas reuniões mediúnicas, os espíritos estão sendo ajudados, estão sendo amparados, estão sendo esclarecidos e, por conseguinte, estão deixando as suas imantações mentais. Se falar uma gêmea numa reunião dessa, vai aparecer 1001 expressões de explicação. 1001 é um termo assim, didático que a gente fala, mostrando que são muitos, né? No recurso linguístico, muitos formas, pensamentos vidrados na ideia da alma gêmea. Devo o pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. E aí, teve um pequeno equívoco, porque o pensamento dele foi prejudicado devido àquelas massas mentais ali, pensando todo mundo desesperadamente, eu quero minha alma gêmea. Isso interfere, certo? São assuntos polêmicos. Solicitando essa modificação, pediria a conservação no texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva. Em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista, a tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame e sugere mais vastas meditações a tendências dos séculos. Então ele pede para deixar a questão. Mas deixa essa observação para a gente fazer todos os nossos cabedais de reflexão e de pensar, porque o tema é por demais complexa para um exame detalhadamente para nós de primeira mão. No capítulo do divorcismos e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque vem a expressão almas gêmeas, não desejamos dizer metades eternas, e ninguém, a rigor, pode estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo sob a pena de aumentar os próprios débitos
com difíceis obrigações à frente da lei. Num estudo que a gente fez, que chama Médiuns Iniciantes, a gente faz uma colocação aqui, como ele está falando do sexismo, do divorcismo, dos problemas que as pessoas começam a criar entre si, buscando o sonho de uma alma gêmea, para não enfrentar a si mesmo, para não corrigir a si mesmo. Então cria-se uma projeção e começa a projetar em algumas pessoas que acham pelo caminho. Aí, normalmente, quando a menina é bonita e rica, aparece aquele monte de gente, acho que você é minha alma gêmea. Mas se ela for feia e pobre, ninguém quer ser a alma gêmea dela. É uma crítica, tá, gente? Meio brincadeira, meio crítica, mas nós temos que parar para pensar sobre isso. E a outra, a esposa já está mais velha, já tem aquele desgaste natural do casamento, porque todos nós enfrentamos adversidades durante o casamento. Aí encontra uma jovem mais nova, carente, o outro não está devidamente preparado para enfrentar a si mesmo, acaba achando que está encontrando a alma gêmea dele. Mas por que tem que ser uma jovem bonita? Poderia ser uma pessoa mais velha? Não pode, não poderia? Ser uma gêmea? Qual o problema? Tem que ser uma mulher mais nova do que o homem nesse momento? Então, essa que ele está mostrando aqui para gente, os cuidados que nós temos que ter para não criarmos devaneios, não criarmos ilusões e aumentar os próprios débitos com difíceis obrigações à frente da lei mais para frente. Aí que não vai encontrar a alma gêmea, não vai encontrar nem a alma afim, nem uma alma com renúncia suficiente para caminhar ao lado da pessoa, sabendo que ele tem compromissos pesados ao vender ilusões para as pessoas ao meio do caminho. No caso do Cristo, devemos invocar toda a veneração para o trato de sua personalidade divina, motivo pelo qual apenas tratei do assunto com referência aos homens, para considerar que as uniões, em toda a vida, são orientadas por ascendentes de amor mais profundos, que é aquele entrosados nas humanas concepções que se modificam na esteira evolutiva. Então, ele está mostrando para a gente que existe... Primeiro, nós temos que entender esse ascendente de amor mais profundo que deve existir em nós, que vai nos impulsionar para o processo evolutivo e para criarmos uma união estável, para criarmos uma condição de vida mais palpável entre o casal para futuras e mais profundas e mais produtivas reencarnações. Cada etapa é importante para o nosso processo, cada etapa é importante para o nosso crescimento. E, acima de tudo, devemos então procurar fazer por onde edificar essas forças do bem, fazer por onde edificar essas forças de amor e de paz em nossos corações. Precisamos então aprender e treinar a fazer por onde crescermos espiritualmente, por onde absorvermos esses ensinamentos divinos e buscarmos trabalhar intimamente por esse fortalecimento do sentimento, por esse aprimoramento do sentimento. Porque não adianta querermos o mundo ao nosso jeito. Nós teremos que nos adequar em alguma parte, em alguma situação do mundo, e alguma coisa, em alguma parte nós temos que fazer com que tudo ao nosso redor se modifique pela expressão das nossas ações, pela nossa irradiação mental, pela nossa conduta em geral. São trabalhos íntimos que todos devemos procurar fazer. Se possível, eis o que me permito solicitar, renovando ao querido irmão o meu agradecimento sincero e a minha afeição de todos os dias, Emmanuel. Então aqui o Emmanuel agradece a pessoa que fez a colocação, que fez o questionamento. Ele pede para deixar a questão conforme está e deixar isso adendo para nos esclarecer, para nos respondendo e ampliando o nosso entendimento. Aí tem os leitores a ressalva que visa conciliar a fidelidade do nosso programa integral com a veneração e reconhecimento mais que merecida ao mérito e sábio cultor da seara cristã, para que cada qual possa interpretar e decidir de foro íntimo, com aquela prerrogativa de liberdade que é a panágio maior de nossa doutrina. Então nós temos que aprender, temos que treinar, verificar o que nós estamos realmente fazendo, como nós estamos realmente agindo e o que nós estamos construindo. Para dentro desse sentimento verdadeiramente cristão, desse sentimento de verdadeiro amor uns pelos outros, estarmos procurando construir e edificar valores maiores para nossas almas. A editora FEB. Nota. Logo no início, Emmanuel trata da pergunta número 378, cuja resposta original havia sido questionada pela FEB,
dando-lhe o autor espiritual nova redação. Só após é ventilada a questão das almas gêmeas. Nota da editora, 12ª edição. Vide interessante artigo na Revista Espírita, As Metades Eternas. Questão 378. Por que motivo a doutrinação e a evangelização das reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados e a estes seria mais justos o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior, sendo conduzidas por seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que regem os fenômenos da vida dos dois planos. Então, essa questão 378 vem mostrar que muitas almas estão presas ainda ao conceito da Terra e para que busquem a sua remissão, para que busquem o seu entendimento e o seu novo despertar, precisam, algumas vezes, de participar conosco das reuniões, tanto mediúnicas quanto reuniões públicas, ou uma ou outra, ou até mesmo as duas, para que possam, então, se aperceberem do que está acontecendo e poderem captar as mensagens e as informações do plano superior a que elas estão subordinadas. Aí, Revista Espírita, ano 1, maio de 1858, na edição francesa, Problemas Morais, Metades Eternas, sumário. Extraímos a seguinte passagem da carta de um dos nossos assinantes. Há alguns anos, perdi uma esposa boa e virtuosa e, malgrado me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar das manifestações espíritas. Então, a esposa dele morre, ele vai procurar, ela deixa ele 6 filhos e ele ouve falar das manifestações espíritas e vai lá procurar uma mensagem dela. Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na Terra, mas no mundo dos espíritos, que minha Clemence lá era feliz e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Então, naquele momento, ele ouve e vê que ela está feliz, que ela está trabalhando, ajudando os seus amigos que ficaram na Terra, espiritualmente, e aí ele quer um esclarecimento do Kardec. Uma noite, dizia eu, a minha Clemence, querida amiga, porque, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias da nossa vida comum. E porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia. Isso acontece com a maioria dos casais, principalmente quando se tem bom senso. Tem-se que saber fazer as concessões, tem que saber fazer, levar um ou outro pontos daquele aconchego, né? Cede um pouquinho para lá, cede um pouquinho para cá, e vão caminhando juntos, porque senão vai ficar batendo de frente, vai ficar discutindo, vai criar problema. Ela me respondeu isto: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos. E poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas. Então, primeira coisa, eles eram honrados e honestos e viveram junto da melhor forma possível, porque a terra tem provas. Mas não éramos nossas metades eternas. E apenas conviviam juntos, passando pelas provas, trazendo os filhos ao mundo e aprendendo a conviver. Tais uniões são raras na Terra. Podem ser encontradas, entretanto, representam um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Então, uma metade eterna, essa chamada alma gêmea, quando as pessoas se encontram, pelo um grande favor divino, eles desfrutam de uma felicidade que não tem como nós descrevermos. Pode dizer-me, repliquei,
Se vês tua metade eterna? Sim, diz ela. É um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos. Segundo a nossa maneira de contar, reunir-vos-eis na Terra ou num outro mundo. Na Terra. Mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venho informar. Heloísa e Abelardo são personagens de um livro de almas gêmeas. Então, Senhor, esses dois seres felizes vieram nos falar dessa indizível felicidade. A nossa vontade, disseram eles. Dois não fazem mais do que um. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo, amamo-nos como um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e de todos os seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só dos nossos apertos de mão. Então, aqueles que verdadeiramente se amam, que têm um grande entrosamento, uma grande reciprocidade entre eles, um olhar, um aperto de mão, tem uma significação muito maior, tem um significativo muito mais abrangente. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um dos vossos próximos números. Então, a pessoa tem as mensagens, direciona a Kardec sabiamente, e é uma pessoa culta porque escreve muito bem, faz as colocações muito bem feitas, e também o espírito da esposa dele era um espírito compatível com um padrão evolutivo um pouco mais elevado da honradez, da moral, daquele entendimento do momento. O item 2, aqui está sem tradução, e aqui embaixo está com a tradução. Então, Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. Cartas e epístolas apaixonadas por Heloísa e Abelard, de Peter Abelard, Google Books, Epître de Heloísa a Abelard, por Alexandre Pope, Aimer Ambrose Joseph Feltre, Google Books, Abelard e Heloísa, com um vislumbre do século XII comparado em todos os sentidos, por F.C. Turlot, Peter Abelard, Google Books. Então, em cima, esse aqui é um dado que a gente pode pesquisar para encontrar esse romance de Abelard e Heloísa. As almas gêmeas foram criadas duplas? Resposta. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Então, não tem como criar as almas gêmeas duplas. É possível reunir-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Não. Tu e Heloísa formaste desde a origem dois seres bem distintos? Sim, sempre foram dois seres bem distintos. Então, Abelardo e Heloísa eram dois espíritos distintos desde sempre. Formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Então, nesse momento, elas têm esse enlace de amor para estarem sempre unidos. Todos os homens se encontram na mesma condição, conforme sejam mais ou menos perfeitos. Aí, lá quando Kardec fala que quando atingimos a perfeição, quando vamos sendo espíritos mais perfeitos, a outra pessoa que vai conviver com a gente, a nossa chamada cara metade, também vai estar no mesmo nível evolutivo, vamos poder viver feliz, porque você está lidando com pessoas do mesmo nível de compreensão e entendimento. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem uma a outra alma? Cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim a isso chamar simpatia. Então, nós procuramos alguém que seja afim, que tenhamos empatia, simpatizamos uns com os outros e aprendamos a viver juntos. Que tem pessoas que não temos nada a ver uns com os outros. Nessa união, há uma condição de sexo, as almas não têm sexo. Tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para nossa própria instrução,
dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. As almas que devem unir-se estão desde as suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Resposta. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então todos nós temos que saber procurar desenvolver nosso sentimento, desenvolver nossa compreensão e aprimorarmos-nos para vivermos sempre melhor, para vivermos sempre em condições de estarmos vivenciando melhor, tendo mais compatibilidade uns com os outros, buscando renunciar um pouquinho de um pouquinho do outro, para saberem caminhar juntos e conseguirem, então, um dia, essa felicidade mais ampla, vamos dizer completa não, mais ampla, de poderem realizar juntos ideais superiores, compatíveis com a evolução de ambos, compatíveis com a vontade do Pai. 2. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Então, o termo, a palavra metade, minha cara metade, a alma gêmea, minha metade eterna, é uma forma de expressão incompleta e que deixa dúvida e suscita várias divagações incompatíveis com as nossas necessidades evolutivas, com o nosso entendimento superior. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem então unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e se unirem a outros espíritos? Resposta. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todos. Falo dos que atingiram a perfeição, mas nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram abaixo. Então, a tendência nossa é sempre ir simpatizando com espíritos superiores, com espíritos que estejam no mesmo patamar evolutivo que nós. Porque, para quem está abaixo, dá um trabalho enorme para o espírito poder levantar essa pessoa, poder levantar esse espírito, poder caminhar com ele. Isso que está dizendo ali, que a gente entende. 4. Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito a outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um estivesse de completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, eles vão ter simpatia porque eles têm grandes concordâncias, têm pendores e instintos semelhantes. Se educaram espiritualmente dentro do mesmo patamar de evolução. Então, enquanto você está na base da pirâmide evolutiva, os instintos materiais vão prevalecer. No meio, vai ter altos e baixos. No topo da pirâmide, vai prevalecer simplesmente os sentidos espirituais. 5. A identidade necessária. A existência da simpatia perfeita apenas existe na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. À medida que você está junto com alguém no seu mesmo patamar evolutivo, você vai encontrando mais simpatia, mais empatia, mais prazer de estar juntos e vão caminhando no sentido de progredir-se espiritualmente. 6. Podem tornar-se simpáticos futuramente espíritos que no momento não o são? Resposta. Todos o serão. Um espírito que hoje está na esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se os mais elevados, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. Então,
dois espíritos se encontram, um está mais evoluído, outro está menos. Mas esse que evoluiu mais ficou mais tempo parado, não procurou aperfeiçoar na hora que ele chega naquele patamar. E aí o outro vai crescendo e se aproxima dele ou até ultrapassa um pouco. Porque a evolução requer esforço, requer trabalho, requer aperfeiçoamento constante. 7. Pode deixar de ser simpático um ao outro dois espíritos que já os sejam? Então, dois espíritos são simpáticos. E por que eles vão deixar de ser simpáticos um ao outro? Certamente, se um deles for preguiçoso. Não quer crescer, não quer evoluir, não quer dar um passo à frente. Deixa-se aquele ali as consequências para buscar a sua remissão, para buscar o seu aprimoramento. Agora eu vou voltar para o 4 dos tópicos que estavam sendo elaborados. Essas respostas resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que, se não deve tomar ao pé da letra, não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregam. Então, nós usamos o termo alma gêmea, falamos em alma gêmea, muitas das vezes, ou cada metade, a nossa metade eterna, como uma expressão de linguagem. O sonho que todos têm de encontrar alguém igual. Mas o que vai existir, dentro dos padrões evolutivos da Terra atual, é bom deixar isso claro, são almas que vão se afinizando pelo trabalho conjunto, pelos ideais similares, e aí vão aprender a conviver juntos, vão aprender a lutar por um ideal superior, pela construção, pela edificação das forças do bem onde eles estiverem. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para outro dois espíritos, tenham fatalmente de reunir-se um dia, na eternidade, depois de estarem separados por tempo mais ou menos longo. Então, cada um vai lutando consigo mesmo, vai passando pelas suas lutas, na busca do aperfeiçoamento, na busca da melhoria, para alcançar patamares superiores de evolução, patamares superiores de entendimento. Então, todos nós temos que aprender a caminhar uns com os outros, lado a lado, respeitando-nos mutuamente e nos impulsionando para as grandes realizações do porvir. Aqui temos uma nota número 1, nota do tradutor. Esse assunto não foi abordado na primeira edição do Livro dos Espíritos, dada a lume por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, e que continua somente 501 perguntas, divididas em 3 partes. Aparece na segunda edição definitiva de 1860. As 7 questões acima correspondem às perguntas de números 298 a 303 do referido livro, acrescido dos comentários com que o codificador as enriqueceu. Então, as questões estão lá para a gente ler, para a gente entender, para a gente procurar compreender. E aqui tem mais essas mensagens que trazem para nós entendimentos maiores. E vide nota da questão 324, incerta no final do livro Consolador, do capítulo do Espírito Emmanuel, editado pela FEB e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier a respeito da teoria das almas gêmeas. Então, tem essa nota explicada. Essa nota, da questão 324, que vai trazendo mais explicações para que a gente possa entender. E aqui está 324. Existe em texto sagrado algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Somos dos primeiros a reconhecer que, em todos os textos, necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrada, e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Então, nós temos que saber encontrar quem deve conviver conosco, com quem nós devemos lutar, e, lógico, algumas respostas são meio evasivas, para que a gente reflita, para que a gente medite, mas nós temos que, acima de tudo, buscar empreender as luzes do bem, empreender as luzes do amor e procurar construir as bases da paz, as bases da fraternidade, as bases da luz que devem edificar nossos corações
para nos levar para a redenção. Todos sonham com a alma gêmea? Tudo bem. Logicamente, nós teremos almas afins. Já convivemos maritalmente com quem nos amou muito e quem ainda nos ama, e a gente também ama essas pessoas, mas eles estão cumprindo outras missões, seja no plano espiritual, ou seja, encarnados. Um dia encontraremos novamente para dar prosseguimento ao que começamos. Ou, talvez, seja mais útil para nós darmos prosseguimento com quem estamos hoje, aprimorando-os nesta encarnação, para vivermos melhor na próxima, e assim, encarnações após encarnações, aperfeiçoarmos-nos para as grandes edificações de uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. E assim, definitivamente, encerramos o estudo desse livro, neste momento que nos propomos, que a paz do Divino Mestre esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo, para que possamos nos empreender sob as bênçãos do Pai, na caminhada excelsa do amor infinito. Paz e luz a todos, que Jesus esteja sempre conosco.